O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele determinou um prazo de 24 horas para que o X indique representante aqui no Brasil. O STF informou que não vai reconhecer os advogados da banca Pinheiro Neto como defensores da empresa. Tá? Essa indicação foi feita ontem. Porque o que o Alexandre quer? Ele quer, de fato, uma pessoa aqui no Brasil para responder por eventuais descumprimentos de decisão judicial. Ele quer alguém para colocar em cana, em caso de descumprimento de decisão judicial. Vamos falar o português correto? É isso que o ministro Alexandre de Moraes quer. Ontem, ele também autorizou a Polícia Federal a monitorar casos extremados de uso da rede social X. Só que o curioso é que tem gente que não teve esse uso extremado, mas, por exemplo, a Câmara dos Deputados, publicamos hoje mais cedo, usou a rede X durante o período de proibição. Quer dizer, a Câmara dos Deputados, gente, pelo amor de Deus, né? O TSE também adotou o mesmo artifício. Então, assim, se nem as instituições estão respeitando o Alexandre de Moraes, fica complicado também exigir que outros, né, adotem a mesma postura. Só para lembrar, em decisão publicada na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou a aplicação de multa de 5 milhões ao dia, né, ao X e à Starlink, por suposta manobra que levou a plataforma a ficar indisponível, quer dizer, disponível, melhor dizendo, para vários usuários brasileiros nesta semana. Meu caro Rodolfo Borges, vamos ver se o X vai indicar um advogado até o final do dia, né? O prazo termina ali por volta de 6 horas da tarde, enfim, vamos ficar aguardando isso aqui. Eles têm que indicar, porque assim, eles até têm os advogados, inclusive, né, os advogados falaram com algumas pessoas, com jornalistas, passaram recado, né, Wilson, assim, de que, a gente vai colaborar agora e tal. O que falta é o representante formal da empresa para que esses advogados possam responder a partir desse representante, né? Agora, a minha sensação é de que, aparentemente, agora o X vai mudar e vai colaborar com o Alexandre de Moraes, né? Vai ceder, né? Porque, e eu tinha até comentado isso aqui ontem, ficou essa interpretação, tanto da Anatel quanto do STF, de que o X, ao mudar o seu servidor e ficar disponível para os brasileiros ao longo ali da quarta-feira, estava fazendo um desafio. Eu acho que essa leitura foi exagerada, porque o Elon Musk, acostumado a desafiar o Alexandre de Moraes ao longo aí dos últimos meses, não fez nenhum desafio público ao Moraes. E aí eu achei esquisito, assim, porque se fosse um desafio, ele estava falando, olha, liberamos o X para todos, vamos lá, usem. Ele não fez nada disso, não falou de Brasil, não falou nada. Então, assim, fica a minha expectativa, eu acho, a perspectiva de que eles agora vão colaborar. Então, assim, estou torcendo, inclusive, para que o X esteja disponível aí nos próximos dias para a gente voltar a usar. Apesar de lamentar, por outro lado, que assim, essa truculência judicial do Alexandre de Moraes tenha o efeito e ele saia vitorioso dessa história, né? Sem dúvida nenhuma. Ô, Matheus, eu sei que temos algumas artes aí durante o programa, porque eu publiquei um artigo mais cedo falando sobre uma certa mudança de postura do Alexandre de Moraes, né? Ele, durante um julgamento realizado no ano passado, lá no Supremo Tribunal Federal, um julgamento que discutiu uma ADI impetrada pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, contra um dispositivo incluído na Lei das Eleições em 2009, né? Na época, o Congresso queria proibir a sátira política. Então, a Berti ingressou com uma ação do Supremo e falou assim, não, peraí, mas sátira política não é campanha eleitoral. Então, a gente pode zoar com os candidatos a prefeito, vereador, governo, enfim, presidente da República. Na época, né, o caso é de 2010, o ministro Aires Brito concedeu uma liminar suspendendo esse trecho da Lei das Eleições, e em 2018 o caso foi para julgamento do Supremo Tribunal Federal. O relator dessa ação foi Alexandre de Moraes. E olha o que ele falou na época sobre liberdade de expressão. Matheus, coloca a primeira arte, por gentileza. Na semana que vem a gente vai explorar direitinho isso em vídeo. Ele fala o seguinte, no âmbito da democracia, a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias. Suposta verdade das maiorias. Mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas. Traz para cá, Matheus, porque tem o trecho 2, acho que é o trecho interessante, falando sobre a liberdade de expressão em seu aspecto positivo, permite
posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. Bota o trecho, Matheus. Que a censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático, pois a liberdade política termina e o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário quando pode usar seus poderes para silenciar e punir seus críticos. Eu não sei nem Bonito, né? Eu não sei nem o que falar. Dizem por aí, né, que o mundo não tira a capota, mas isso aqui, enfim. Eu vou dizer que é bonito, Wilson. Eu fiquei emocionado com essa defesa da liberdade de expressão. Quando você veio com esse material ontem, inclusive, falei isso, assim, parece que é o Alexandre de Moraes numa manifestação, né, o Alexandre de Moraes de 18, numa manifestação contra o Moraes de 24, apaixonadamente, ardentemente, em defesa da liberdade de expressão, né? E é isso, assim, as pessoas podem mudar, né, Wilson? Até você escreveu isso, que não quer dizer que para melhor, né? Agora, a questão é que, assim, a intensidade é muito grande, né? E aí você, claro que nesse contexto, o Alexandre de Moraes identificou, e não só ele, né? Nos movimentos ali do ato de 8 de janeiro, e também do pessoal que ficou na frente dos quartéis por meses e tal, um questionamento à República Brasileira, à democracia brasileira, mas, né, também uma tentativa de golpe de Estado, inclusive o STF condenou pessoas por isso, né? E aí parece que o Alexandre de Moraes relativizou essa perspectiva que ele tinha sobre liberdade de expressão. Porque o que está em questão, inclusive nesse bloqueio do X, né, Wilson, assim, não é só o material que foi publicado, eram materiais que poderiam vir a ser publicados caso perfis específicos não fossem bloqueados. E é por isso que essa questão da censura prévia, né, que está destacado no título que a gente deu para essa nota no site do Antagonista, é tão importante, porque não se trata só de censura, mas de censura prévia. E aí o Alexandre de Moraes de 2018 era radicalmente contra isso, né?